Então, aqui nas saponinas, a gente tem informação que eles são glicosídeos vegetais, ou seja, eles têm em sua molécula, eles estão agregados a açúcares, né? Então, apresentam uma estrutura anfipática. Aqui é interessante, anfipática. Ou seja, vamos lá. O que eu gosto muito das saponinas? Porque a gente aprende muita coisa com saponina. Saponina vem de sapo, sapon, né? Do grego, sabão. Sapólio, lembram do sapólio? Sapólio, sabão, saponina. Se é sabão, saponina, sapólio, tem ação detergente. Detergente tem ação anfipática ou anfifílica. O que é isso? Ele gosta tanto de questões ou de moléculas hidrofílicas, ou seja, hidrofílicas, ou moléculas lipofílicas. Ou seja, as saponinas têm uma ação que gosta, tem tropismo, tem, né, tanto por hidrofílico quanto por lipofílico. As saponinas, então, elas podem formar espuma como detergente? Podem, e esse é um teste muito importante na caracterização da presença de saponinas em plantas, por exemplo. As saponinas funcionam como detergentes. Funcionam como detergentes. Porque elas gostam tanto de moléculas hidrofílicas, como açúcares, né? E hidrofóbicas, ou lipofílicas. Elas formam espuma em solução aquosa, semelhante a sabões. Tem aplicação farmacêutica, na cosmética e também alimentar. Daqui eu já destaco o alcaçuz. O alcaçuz. Vamos lá. Saponinas, então, são compostas de sapogeninas, que é a parte da aglicona. Pessoal, todas as vezes que, como eu disse a vocês, né, saponinas possuem uma parte complexada com um açúcar. Certo? Quando as saponinas estiverem sem açúcar, quando as saponinas estiverem sem o açúcar, elas são chamadas de aglicona. Por que aglicona? A quer dizer, prefixo A, quer dizer negação. Ou seja, sem glico, sem açúcar. Aglicona. Tá certo? E pode ser triterpênica, ou seja, com uma cadeia de 30 carbônicos, ou esteroidal, com uma cadeia de 27 carbonos, que a gente vai falar ainda sobre isso. Responsável pela ação farmacológica principal. Ah, legal. Eu poderia então perguntar, no contexto das saponinas, quem são os grupos que compõem as saponinas que são responsáveis principalmente pela ação farmacológica. As sapogeninas, que é a parte aglicona, legal. Ou os glicídios, ou seja, as cadeias de açúcar. As cadeias de açúcar, ou glicídios, também compõem o que a gente chama de saponinas,
Então, as saponinas elas são formadas de duas partes. Duas partes. São formadas de duas partes. A primeira, a parte aglicona, que é aquela sem açúcar, também chamada de sapogenina. Ou seja, é a parte que gera o sabão, sapogenina. E os açúcares, que é, na verdade, também conhecido como os glicídios. Os glicídios, que são as cadeias de açúcar, que pode ser formado por glicose, raminose, galactose, xilose, ou seja, por carboidratos, açúcares. Geralmente na posição C3 ou na posição C28 da glicona. Como assim, Leonardo? Como assim, Leonardo? Deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui é um ginsenosídeo. Ginsenosídeo. E vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui em azul, um esqueleto que lembra um esteroide. É um esqueleto esteroidal. É um esqueleto 6, 6, 6, 5. Certo? Ou seja, 6 carbonos, com 6 carbonos, com 6 carbonos e 5 carbonos. Tá? Vou tirar aqui para não confundir. Então a gente tem aqui o esqueleto, né, do esteroide, tá? Do ginsenosídeo. Reparem que aqui a gente tem uma cadeia de açúcar e uma outra cadeia de açúcar. Certo? Uma cadeia de açúcar e uma outra cadeia de açúcar. Então aqui embaixo, para vocês compararem, né? A gente tem aqui o esqueleto esteroidal. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? Esse daqui está ligado ao carbono 6. E esse daqui tem ligação com o carbono 17. Né? Com o carbono 17. Mas só para vocês verem que é uma estrutura conservada. Aqui temos aqui o complexo esteroidal, a estrutura esteroidal. Certo? Dentro daqui, eu vou destacar Panax ginseng, como eu comentei com vocês. Participa da classe dos
que produz os ginsenosídeos, que tem uma estrutura triterpênica, né, esteroidal. Né? Existe ainda, né, a sapogenina, né, que é a beta-amirina, oleano, né? Tem a parte esteroidal, com a diogenina, né? Bom, propriedades físico-químicas. Aqui é um ponto importante para que vocês atentem. Formam espuma persistente ao serem agitadas em água. Por isso que são chamados de saponinas. Saponinas. São solúveis em água quente, em etanol. Por isso que lavar prato em água morna, em água quente, é melhor, mais rápido, né, do que em água fria. Tá? Mas isso aqui é importante. Tipo, como é que é um teste simples, fácil, onde o farmacêutico técnico quer avaliar se existe ou não saponinas em uma solução, em uma mistura? O que ele pode fazer? Agitar em água. Se fizer espuma, como um sabão, tem saponina. Mas as saponinas, elas são formadas a partir da regra do isopreno, que eu vou comentar com vocês, para a formação da sapogenina, né? E ela é uma união de duas regras. A regra do isopreno, para formar, né, a sapogenina, e a regra do C1, do carbono simples, para a glicosilação. O que é glicosilação? Glicosilação é a transferência de açúcares para a estrutura da sapogenina, tá? Então a gente forma a sapogenina e adiciona o açúcar à sapogenina para formar a saponina. A sapogenina, ela é formada a partir do acetil-CoA, da acetilcoenzima A, segue a via do mevalonato até gerar o esqualeno, né? Que é uma estrutura base para a formação dos esteróis. Tá? Então, a gente tem aqui a acetil-CoA na via do mevalonato para a formação do esqualeno. O esqualeno vai sofrer ciclização para formar uma estrutura esteroidal. Isso aqui vocês já viram e a gente já comentou sobre isso aqui. Inclusive, eu estimulei que vocês estudassem isso aqui no trabalho de vocês. Como eu comentei, esse aqui é uma parte muito importante, porque o esqualeno ele vai sofrer uma ciclização. O que é ciclização? Ele vai ser fechado, tá? Isso vem da acetilcoenzima A. Então, a acetilcoenzima A é um metabólito primário, vai sofrer da via do mevalonato para a formação do esqualeno. Então, eu peguei aqui para vocês, né? Vejam, é uma molécula linear, mas vejam que ela já tem uma estrutura parecida com
parecida com esteroide, né? E ela vai sofrer um processo de ciclização, como, por exemplo, o ergosterol. Que aqui, ó, já está formando aquela estrutura 6, 6, 6, 5. Com uma cadeia carbônica no carbono 17. Né? Isso é importante porque o escaleno, gente, ele vai formar, dentro da gente, principalmente, né, o colesterol. Então, só para vocês entenderem que existem vias conservadas, né? Então, o escaleno já vai ser, então, ciclizado. Vai passar por um processo de ciclização para formar para formar, por exemplo, o ergosterol, uma sapogenina, e a partir da sapogenina, você tem, então, a parte dominante do processo farmacológico, né? A sapogenina, que é a principal promotora do efeito farmacológico das saponinas. Então, as sapogeninas devem ser formadas e depois elas são glicosiladas, ou seja, elas são adicionadas a açúcares em sua estrutura. Para fazer o quê? Porque elas ficam mais solúveis e estáveis. Ah, então, Leonardo, eu posso ser perguntado assim, então, eventualmente, qual a função da glicosilação de uma sapogenina? A função de uma glicosilação é aumentar a solubilidade. Solubilidade em quê, gente? Em água. Tá? E aumentar a estabilidade dessa molécula? Sim. Entendi. Qual é a função? Bom, vejam, todas essas moléculas, elas são produzidas pelas plantas e para as plantas. Certo? A gente aqui dá, né? Pega essas moléculas e usa pra gente. Então elas são utilizadas para defesas contra herbívoros. Por quê, gente? Porque tem sabor amargo. Como eu já falei para vocês, sabor amargo é um indicativo na natureza de perigo, de algo ruim, tá? É tóxico. Tem uma ação antifúngica, alelopática e a atratividade de simbiontes, certo? Farmacologicamente falando, as saponinas, como os ginsenosídeos, encontrados no Panax ginseng, né? Tem uma ação adaptógena, maravilhosa, antifadiga, supimpa. Por quê? Porque eles agem diretamente em mitocôndria. A glicerizina, que é da Glycyrrhiza glabra, também conhecida como alcaçuz, tem ação expectorante e anti-inflamatória. Expectorante, gente, expectorante. Tá? E tem outras funções, né? Expectorante, adjuvantes vacinais, precursor hormonal, né? Isso encontrada principalmente em soja, tá bom? As saponinas têm efeito imunomodulador, expectorante, adaptógeno, hepatoprotetor e antitumoral. E aqui eu trouxe para vocês um ginsenosídeo, importantíssimo, com a forma esteroidal. O principal teste, o teste da espuma. Pega a espuma, pega a água, coloca dentro de um tubo de ensaio, né,
dentro de um tubo de ensaio, um pouco da tua amostra, que possivelmente tem a saponina, agita. E aí agita. Daqui a pouco começa a fazer o quê? Formar bolha. Pronto. Se tem bolha, tem a nossa querida saponina. Então a gente tem aqui as principais fontes que são o ginseng, o alcaçuz, né? Soja, tá bom? E veja que tem uma coisa aqui, ó, tipo triterpênico esteroidal. Esteroidal, vocês já sabem, segue essa estrutura 6, 6, 6, 5. Esteroidal. E o triterpênico, a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Próximo vídeo. Agora tem um detalhe importante. Vamos lá. Coisas que você deve lembrar da saponina. Forma sabão. Pode ser modulador hormonal. Tem ação expectorante. Tem ação anfipática, ou seja, gosta de gordura e gosta de água. Certo? Tem ação adaptógena, anti-inflamatória, antimicrobiana. Tem uma ação de surfactante. Essa é sensacional. Surfactante. Ou seja, úteis para emulsificar em cosmético e alimento. Agora, tem uma baixa disponibilidade oral, mas excelente no local gastrointestinal e respiratório. Contudo, veja, o que acontece quando a gente coloca uma célula dentro de um ambiente com muito sabão? Ora, sabão gosta de gordura. Lipofílico. As células contêm o que, gente? Membrana plasmática. Membrana plasmática tem gordura. O que vai acontecer? As células vão morrer. Né? Vai ter uma hemólise. Irritação gástrica. Ah, entendi. As saponinas podem gerar malefícios se usados em altas doses, com certeza. Novamente, será que a atenção farmacêutica para o uso racional de produtos naturais se faz necessária? Eu acho que sim. Se me for perguntado, eu já tenho 2 exemplos. Taninos, vou lembrar da anemia, e tem que saber o mecanismo de ação, da adstringência. E tem também aqui das saponinas, que podem levar à irritação gástrica, hemólise. Olha, hemólise é uma coisa grave. Então a gente tem que usar com cautela. Pode ser utilizado em xaropes expectorantes, adjuvantes vacinais, fitoterápicos adaptógenos. Lembrem-se do ginseng. Certo? Mas o fato aqui interessantíssimo é que a gente tem 2 vias aqui. 2 vias aqui. Né? Duas vias aqui importantes. A via do isopreno e a via do carbono simples, do C1. Então a gente tem aqui que lembrar do isopreno, que vai formar a sapogenina. A via do carbono C1 vai glicosilar, ou seja, glicosilar, ou seja, adicionar
açúcar. A molécula. Para formar a saponina. Uma coisa legal é que saponina é sapogenina mais açúcar. A sapogenina é uma aglicona, ou seja, sem o açúcar. Tá certo? Então, quando a gente coloca o açúcar ali, ela vira uma saponina. Ah, legal. Beleza. Qual é a função da glicosilação? Estabilidade, né? Estabilidade. Aumenta a solubilidade em água. Quando a gente aumenta açúcar, gente, vocês têm que lembrar que os açúcares, eles são repletos de hidroxilas. E hidroxila gosta de fazer o quê? Pontes de hidrogênio com moléculas da água, por exemplo. E aí, semelhante dissolve semelhante. Solubilidade aumenta. Legal? E o próximo vídeo, terpenoides. E aí a gente vai começar a entender a regra do isopreno, etc. Tá bom?